Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa irmã Solange. Vai dar continuidade ao estudo do Bem-aventurados dos Aflitos com os tormentos voluntários. Hoje é a temática. Antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, lição 93, o Evangelho e a Mulher. Está em Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. E aí nós considerações de Emmanuel diante da passagem. Muitas vezes, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o conciliador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de habilitada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criaturas de Deus igual a ele. Nós vamos fazer um rápido esclarecimento, breve sobre a página, até porque hoje a dinâmica da reunião pública devido à nossa obra, nós vamos fazer toda a abertura da reunião pública, Solange vai fazer o desenvolver do tema. Após o desenvolvimento do tema, nós vamos fazer um passe coletivo, tá? Porque hoje os dois, tanto o segundo pavimento como o banheiro, estão interditados devido à obra, tá? Aí Emmanuel ele faz uma consideração interessante sobre o papel da mulher, Interessante que não é um livro recente. Como o nosso, um livro de 1950, 1940, acho que é por aí. E Emmanuel ele já traz para a gente um modelo de que Jesus já olhava para a mulher como uma figura importante da divulgação desse cristianismo, Não como uma pessoa que fica somente designada a uma determinada característica, como lá historicamente atribuem a mulher só para aquilo. Hoje a mulher tem importantes contribuições dentro do papel do desenvolvimento do mundo, mais principalmente no desenvolvimento do cristianismo. Ele cita várias
personagens aqui, né? E aí eu lendo, me vem muito aquela passagem da mulher adúltera, né? Em que Jesus ele desenha para aquelas pessoas que estavam ali que aqueles que julgam aquela mulher atira a primeira pedra, né? Aquele que não tiver pecado. Então Jesus ele já começa a traduzir um movimento ali que ele fala do feminismo, mas não feminismo partidário, né? Um feminismo que é voltado para uma política pública partidária, no caso, né? Mas ele classifica a mulher ali num combate do qual o mesmo patamar que o homem é no sentido de transformação moral, né? O papel que a mulher tem para promover essa transformação nesse campo de regeneração. Então ele coloca aqui o Emmanuel nessa passagem na carta de Paulo, traduzindo o Evangelho e a contribuição das ações das mulheres, né? Que a gente sabe de que hoje elas conquistaram esse espaço, né, que não tinha antes, né? E hoje estão aí com seu espaço consolidado, mas que tenha o Evangelho também como ferramenta precisa para esse papel de transformação, né? Assim como os homens, fala tanto dos homens, né? E principalmente no Evangelho a gente fala tanto disso da classificação homens, mas equivale também para as mulheres. Então é importante a gente entender essa ferramenta no papel de transformação, seja para o homem, mas também para a mulher. E aqui Emmanuel ele cita da importância desse desenvolvimento feminino, né, no potencial da evolução do mundo, ao mesmo tempo colaborando para essa difusão do Evangelho, né, dessa importância dessa difusão. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que a gente possa colocar em exercício prático nas ações da família, na sociedade e no íntimo. Pedimos que os amigos espirituais, coordenados por Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa instituição, possam auxiliar junto a Solange, que vai apresentar a temática de hoje, junto com seus amigos espirituais que a orientam, para que a gente possa absorver o máximo dessas reflexões do Evangelho, para meditar, refletir e viver essa passagem, e viver essa mensagem consoladora com os pares da qual a gente é convidado a auxiliar no cultivo da colheita dessa mensagem consoladora, na transformação desse planeta em regeneração. Ampare a todos os trabalhadores, voluntários, aqueles que participam dessa casa. Ampare a nossa comunidade, que abre as portas para a gente continuar divulgando o Evangelho, que já há 74 anos desempenhamos esse papel, essa tarefa, dando conta dessa administração e formando cristãos, formando espíritas, para que a gente possa, ao exercício da sociedade, dar prosseguimento a essa mensagem consoladora àqueles mais distantes ou aqueles que necessitam das respostas alcançadas. Que o Senhor possa nos iluminar e nos proteger hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra então para Solange, que ela vai falar então sobre os tormentos voluntários. Boa noite a todos. Antes de tudo, vamos agradecer a casa pelo convite, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui e que os bons espíritos continuem nos orientando a fim de que possamos bem desenvolver o tema da noite de hoje. Esse tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E entre tantas
tantas formas de sofrimento, Fenelon nos traz uma mensagem sobre os tormentos voluntários, que são aquelas dores, aquelas aflições, aquele sofrimento que nós mesmos buscamos com as nossas próprias mãos, vamos dizer assim, né? E é sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Qual o objetivo desse estudo? É chamar a nossa atenção para isso. Porque às vezes nós estamos num sofrimento, numa aflição, mas a gente precisa buscar a causa, a origem. Porque às vezes a origem está em algo que nós mesmos produzimos, né? E como diz aqui no Evangelho, lá no final da mensagem de Fenelon, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, mas não serão esses aflitos dos tormentos voluntários, não. Esses não têm consolo. Interessante, né? Essa parte. Mas por que não tem? Porque para isso depende de uma mudança nossa. Porque senão vai consolar, daqui a pouco a gente está desconsolado de novo. Então não adianta ter um consolo para esse sofrimento, porque nós vamos produzir novos. Aí a gente vai partir de um princípio da reforma de nós mesmos. Aí sim nós vamos conseguir sair desse círculo de aflições. E é sobre esses sofrimentos, esses tormentos, então, voluntários, é que nós vamos conversar na noite de hoje. E o Fenelon, ele já inicia a mensagem da seguinte forma: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, e também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Felicidade sem mescla não se encontra na terra. Então, pode-se estar aí o motivo da infelicidade de uma maneira geral, né? Então, tem um escritor, que é o Eric Hoff, que ele diz o seguinte: a busca da felicidade é uma das principais fontes de infelicidade. Né? Porque na busca da felicidade a gente acaba se tornando infeliz. Por quê? Porque não encontra. Não encontra. Muito bem, então ele inicia falando desta felicidade, né, que não existe. Mas a gente vê essa passagem em vários momentos da obra de Kardec. Quando a gente vai lá em Penas e Bônus Terreno, Kardec pergunta aos espíritos na questão 920: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E ele fala: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível. Então existe uma felicidade possível, né? A gente não pode também pensar que na Terra que vem felicidade, que isso não é real. Só que nós somos espíritos imortais. A nossa vida hoje, ela é resultado das nossas vivências anteriores. Então, nas nossas vivências anteriores, nós andamos plantando sementes que não foram boas. Aí agora a gente vai também recolher alguns frutos um pouco amargos, né? E a gente vai ter que lidar com essa situação. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos aqui em aprendizado. A nossa vida toda é um aprendizado. Do momento que nós chegamos aqui ao momento que nós partimos, isso daqui é um aprendizado para nós. E a gente, não sei se vocês já ouviram isso, quando nós estamos com um problema, numa aflição, a gente se aproxima mais de Deus, né? Isso é um aprendizado. Por quê? Porque, não, graças a Deus, que no momento difícil a gente lembra do Pai, né? Mas seria bom que a gente se lembrasse dele sempre, com frequência. Porque, afinal de contas, quantas bênçãos que nós não recebemos todos os dias, né? Então, nós temos muitos motivos para lembrar de Deus a todo momento. Mas, graças a Deus, pelo menos no momento da dor, a gente corre no colo de Deus, né? Senhor, tem misericórdia, nos ajude. Então, isso é um bom sinal.
Muito bem, então a vida nos foi dada como prova de expiação para que a gente possa evoluir. Na medida que nós vamos errando, nós vamos experimentando o erro, o sofrimento do erro que é a expiação, né? Que lá no céu e no inferno, ele nos diz muito bem, logo no início do Código Penal da Vida Futura, em que nós temos 3 momentos a partir do nosso erro, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então nós nos arrependemos, é o primeiro ponto de evolução da alma, porque é quando eu percebo a minha atitude errada diante das leis de Deus. Isso já é um grande passo, porque lá para trás, muitas vezes, nós não passamos por isso. Então já é uma grande coisa. O arrependimento é uma porta que se abre para nossas existências, né? Para a nossa evolução. O segundo ponto é a expiação, porque quando nós nos arrependemos, nós sofremos. Esse sofrimento é a expiação. Nós sofremos por quê? Porque nós temos na consciência inscrita a lei de Deus, não precisa que ninguém nos fale. E diante do mal que nós produzimos, nós caímos em arrependimento, porque nós recordamos da lei que está escrita em nós mesmos. E aí nós sofremos, então nós estamos expiando o nosso erro. Mas isso só não basta. É preciso reparar. Então é preciso refazer os caminhos. E por isso é que a gente vem aqui na Terra. Para arrepender, para expiar e também para reparar as nossas faltas. E isso vai trazendo para nós maturidade espiritual. A ponto de um dia nós sermos como os espíritos superiores. Olha Jesus, crucificado, sofrendo, porque ele sofreu. Existia uma humanidade em Jesus. Ele não tinha nada especial fora do que nós possuíamos, né? Então, ele sofreu tudo aquilo. Mas ali na cruz, diante do sofrimento, o que ele faz? Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Isso é a maturidade espiritual. Nós vamos chegar lá, né? E é por isso que a gente encarna e desencarna, encarna, desencarna, reencarna, né? A fim de aprendermos. E aí ele vem dizendo também que o homem é quase sempre artífice da sua própria infelicidade. Por quê? Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, à medida que nós nos aproximamos e praticamos a lei de Deus, nós vamos tornar a nossa existência mais feliz. Não que vai faltar as infelicidades da terra, as vicissitudes por que a gente passa, né, que são as transformações, os obstáculos, as dificuldades da vida física, que todos nós sofremos, nós vamos continuar passando por elas. Só que quando nós temos a prática da lei de Deus, nós já estamos imbuídos de um sentimento superior, um sentimento de gratidão a Deus, de perceber a misericórdia, a paternidade divina. Então, nos momentos difíceis, a gente eleva o nosso pensamento a Deus e diz: Senhor, aqui estamos nós diante dessa dor. Faça segundo a tua vontade. Mas nós queremos melhorar, nós queremos ter outro índice de vivência aqui na Terra. Então nós temos onde buscar. Isso nos torna pessoas mais calmas, mais compreensivas, mais tranquilas, mais resignadas às dificuldades. Porque todos nós passamos por dificuldades, problemas e aflições. A diferença é como nós recebemos e agimos diante de cada uma delas. E ele nos traz na questão 922, né, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui desgraça para de outro. Haverá, contudo, uma medida
felicidade para todos os homens? E a medida comum de felicidade para todos é essa aqui, ó. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Né? Então, há uma atitude reta, consciência tranquila e atitudes positivas no bem. Isso daí é a felicidade relativa que nós podemos encontrar aqui na Terra. Fora disso, se torna um pouco difícil. Depois, a seguir, ele fala que, muito embora existam as vicissitudes, né, que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que é um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Por aí, ele já nos mostra o seguinte, que essa felicidade, ela é possível quando nós procuramos, não nos bens materiais, mas nos bens espirituais. É claro que nós vivemos aqui na Terra, temos um corpo físico, precisamos nos alimentar, então é claro que nós precisamos dos bens materiais, né? Não tenhamos dúvida quanto a isso. E é muito natural que a gente queira uma casa confortável, um carro que funcione, um corpo saudável. É muito natural que a gente queira isso, faz parte da vida terrena. Mas o problema é quando nós damos a estas coisas valores superior às coisas espirituais. Aí é que se encontra o nosso engano, o nosso equívoco. Porque a vida física, ela é perecível, ela é passageira. Assim como tudo que nós vemos aqui na Terra é passageiro, é perecível. A gente vê aquelas pessoas lá do sul que sofreram com as enchentes. Possuíam casas boas, bem construídas, de repente vem tudo no chão e lá se foi. Então, assim como acontece com os bens terrenos, acontece com o nosso corpo físico também. Nós deitamos para dormir e não sabemos se vamos acordar. Por quê? Devido a essa transitoriedade dos bens da matéria. Então, quando nós concentramos a nossa atenção nesses bens, dá para a gente perceber como que a gente vai ficar mais feliz se perder. Porque nós estamos nos concentrando em algo que é perecível. Se a gente se concentra nos bens da alma espiritual, então nós temos uma probabilidade de, ao perder algum bem material, mesmo assim a gente ainda continuar numa posição de calma, de tranquilidade, de buscas, né? Ainda é possível isso. Não entrar em desespero. Quantas pessoas entram em desespero por causa dos bens materiais perdidos e acabam suicidando até por conta disso, não é? Então isso daí é porque nós estamos concentrando a nossa atenção nos bens que são perecíveis, né? E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando ele estuda que meu reino não é deste mundo, Allan Kardec fala sobre o ponto de vista. Ele diz que quando nós mudamos o nosso ponto de vista, o foco da nossa atenção, a nossa visão se modifica. E ele dá o exemplo de uma montanha. O homem está subindo a montanha. Quando ele está subindo a montanha, ele só vê a montanha. Não vê mais nada, vê o que está ali próximo dele. Se ele está aqui no vale, ele vê essa região aqui, do vale. Ele começa a subir a montanha e quando ele chega lá no alto, ele olha e vê tudo. Ele vê o vale e vê mais adiante. De forma que se alguma coisa tiver lá na frente que sirva de tropeço para ele, lá do alto ele vai ver. Né? Então,
isso daí é o ponto de vista, deslocar o ponto de vista, sair do ponto de vista aqui do baixo e colocar num ponto mais alto. E ele, então, nos leva a entender, né, ele nos mostra que esse ponto de vista, que é capaz de nos modificar a visão, é a vida futura. A vida futura é esse foco. Se a nossa atenção está na vida futura, nós estamos pensando na vida futura, nós estamos nos preparando para a vida futura. Então aqui vai acontecer os problemas, as dificuldades e tudo mais, que acontece com todo mundo. Entretanto, o nosso ponto de vista é a vida futura. Logo, as nossas atitudes serão diferenciadas. É um estudo muito bom esse ponto de vista, porque nos leva a entender como que é importante essa visão que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo nos deixa muito claro a nossa natureza espiritual. Ele nos fala claramente de onde que nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, não fica dúvida quanto a isso. Quando eu não tenho dúvida sobre a vida futura, é muito mais fácil eu concentrar minha atenção na vida futura do que uma outra pessoa que tem um conhecimento, às vezes, fechado, envolto pelos mitos, né? E aí fica mais difícil para essa pessoa. Mas para nós espíritas, que temos bem claro a destinação do ser, nós precisamos ter atitudes também mais melhoradas. Né? Então nós somos o espírito imortal, nós estamos provisoriamente vivendo essa personalidade. Essa personalidade, por exemplo, sou eu hoje, Solange? Bom, eu nasci em tal lugar, eu sou filha de fulano, ciclano, eu tenho esse ou aquele título, eu tenho esse ou esse bem. Isso faz parte da personalidade. O dia que eu desencarnar, tudo que pertence a essa personalidade acaba. E nada disso tem valor para outra vida. Isso é que é mais interessante. Nenhum título, nada que eu fizer aqui vai trazer satisfação para mim lá no outro mundo. Qual a satisfação que vai trazer? O bem que eu produzi. O bem em favor do outro. Isso sim vai ficar como algo importante que eu vou levar comigo. Vai fazer parte da minha história, da história de cada um de nós. Então, por isso a necessidade de nós nos vigiarmos. Porque nós somos seres ainda num estágio evolutivo deficiente. Né? Nós estamos recém-saídos de um mundo primitivo. Então nós estamos vivendo um planeta de provas e expiações que é só o segundo nível de evolução que vai lá ao infinito. Logo, nós estamos muito sujeitos aos erros, aos enganos, aos equívocos. Nós estamos muito sujeitos a isso. Por isso que a gente precisa se vigiar. Orai e vigiai é por causa disso. Quando Jesus nos chamou a atenção, ele falou por causa disso, porque nós é que somos, na maior parte das vezes, nos diz os Espíritos, né? Na maior parte das vezes, os sofrimentos que nós vivemos têm origem em nós mesmos. E aí, por isso, é que nós temos essa dificuldade, né, de desagarrar desse planeta. Porque se os sofrimentos têm origem em nós mesmos, é porque nós estamos muito apegados a essa personalidade. A essa personalidade que vai acabar. Pode ser ela quem for. Foi o maior milionário da Terra. Tá? E aí? Acabou a personalidade. Morreu. A personalidade morre. Quando eu chego no mundo espiritual, eu sou o espírito imortal, que está trazendo as vivências de muitas vidas, de muitas personalidades, mas todas foram destruídas, acabadas. Hoje só existe esse princípio inteligente.
que vai viver no mundo espiritual as suas dificuldades, os seus obstáculos, né, criados pelos próprios espíritos enquanto estava na Terra. Porque numa única existência nós podemos nos iluminar. A gente tem exemplo de pessoas que se iluminaram numa única existência. Né? Santo Agostinho, por exemplo, é um grande exemplo para nós. Um espírito que se iluminou. Então, assim, apesar de todos os problemas que a gente traz, nós podemos ser uma pessoa melhor e devemos, para favorecer e facilitar o nosso trabalho futuro. Muito bem. Depois ele segue dizendo, né, que em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e o turbará. Ó coisa singular! O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, por causa disso, porque nós estamos em busca de uma felicidade que não é real, a gente acaba trazendo tormentos para a nossa vida. E agora ele vai falar de quais tormentos são os piores da alma. E ele vai dizer, haverá maiores do que os que derivam da inveja e dos ciúmes? Da inveja e dos ciúmes. Então, no livro Consolador, a questão 183, foi perguntado a Emmanuel, né, como se interpreta os ciúmes no plano espiritual. Como se interpreta os ciúmes no plano espiritual. O ciúme propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância. Então, os ciúmes é nós olharmos para uma pessoa e achar que ela nos pertence. E aí a gente quer que aquela pessoa viva segundo o que a gente acha que deve viver, porque afinal de contas me pertence. Então não pode ser diferente do que eu acho. E aí, gente, todas as tragédias que a gente pode imaginar nos relacionamentos têm origem nesse vício que é o ciúmes. E olha, não é fácil extirpar os ciúmes da nossa alma, não é fácil. Como diz aqui, é preciso esforço e muita oração. Por que oração? Porque nós vamos orar pedindo ao nosso anjo da guarda, aos bons espíritos, que tire do nosso coração esse sentimento, que abra a nossa visão, que nos faça enxergar além. E os espíritos vão nos atender? Claro que vão. Está escrito lá, não está? Com relação ao livro dos espíritos, quando fala dos vícios, das paixões, que muito pouco esforço, né, nós poderíamos modificá-las se houvesse em nós uma grande vontade, e que para isso os espíritos que nos circundam poderiam nos ajudar, pois eles são os mensageiros de Deus exatamente para fazer isso. Então nós podemos pedir que os espíritos onde nos auxiliassem, com certeza. Mas primeiro a gente precisa mudar a nossa visão de vida. Nós somos espíritos imortais que estamos numa evolução e cada um é responsável pela sua própria evolução. Não fique a gente pensando que a gente é responsável pela evolução do nosso filho. Não somos, não. Somos, não. Não somos. Nós somos responsáveis pela educação desse ser. Aí sim, nós vamos educá-lo para que ele, ao se tornar adulto, faça as melhores opções. A partir do momento que ele não fez as melhores opções, não é culpa nossa. Está lá no livro dos Espíritos. Se nós cumprimos com o nosso dever, fizemos da forma como deveria ser feito, a gente deve entregar esse filho nas mãos de Deus. E deixar que as leis divinas produzam nele o desenvolvimento emocional e espiritual que
nós não podemos nos sentir donos das pessoas. Deus não faz isso com a gente. Deus não faz isso com a gente. Jesus nunca fez isso. O que Jesus disse? Aquele que quiser me seguir, pegue a tua cruz e venha. Ele não falou para ninguém seguir ele, não. E Deus faz a mesma coisa. Por isso que Ele criou, dentro das suas leis, o livre-arbítrio. Ele nos deu a liberdade de escolha. Senão Ele poderia dizer, não vai ter livre-arbítrio, não. Vai ter que fazer desse jeito e acabou. Não faz isso. Né? Emmanuel fala em diversas páginas que Deus não assalta as consciências. Por quê? Porque nós somos espíritos mortais. Então nós vamos aprender. Em qualquer momento da nossa existência nós vamos aprender. Então Deus deixa que a gente aprenda. E por isso Ele nos dá liberdade de ação. É claro que a liberdade é limitada ao nosso nível de desenvolvimento, né? Moral. A gente sabe disso. Mas nós temos muita liberdade de escolha. E quando a gente escolher o caminho errado, não pense que vai vir espírito querendo tirar a gente dessa roubada, não. Ele vai orientar, vai explicar, a página está aqui, os ensinos estão aí, a todo momento a gente vê orientações, em todas as religiões tem as orientações. Se a pessoa quer seguir por um caminho equivocado, ele simplesmente deixa que a pessoa siga. Por quê? Faz parte da liberdade de escolha. Então, por que nós, seres mortais, né? Que nós temos um corpo mortal, não temos o poder dos espíritos mais elevados e muito menos de Deus ou Jesus, por que a gente vai querer merecer mais que eles? Ditar normas para que as pessoas sigam. Né? Então, isso daí é um equívoco muito grande quando a gente vê, às vezes, o irmão fazendo isso com o irmão, os pais fazendo com os filhos fazendo com os pais, quando os pais envelhecem. Os esposos, marido e mulher, não, nós não somos donos de ninguém, nós somos donos de nós mesmos só. E o ciúmes é um vício, e um vício que pode levar a consequências muito trágicas. E a gente arrumar problema para a nossa vida para muitas encarnações. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Deixa as pessoas serem o que elas quiserem ser, fazerem o que elas quiserem fazer. Dentro da nossa possibilidade, nós vamos orientar, vamos tentar auxiliar, vamos orar. Orar, gente, a oração tem um poder que a gente às vezes esquece. Vamos orar por essa pessoa. E Deus, que é o Pai, que conhece aquele filho, vai achar uma forma de auxiliar. Então, é o ciúmes e a inveja, né? E a inveja? A inveja ainda é tão complicado quanto, né? Porque a inveja é um sentimento destruidor da alma. Porque ela quer para si o que os outros têm. Que elas, no fundo, existe uma admiração. Admira tanto aquela pessoa que quer para ela o que a pessoa possui. E isso traz também situações muito trágicas, que a gente vê todos os dias aí na televisão acontecendo. As guerras, fruto da inveja. Né? Às vezes tem uma terra que é mais rica, que é mais produtiva, que tem minerais mais preciosos, uma outra nação do nada acha que precisa ficar com aquele pedaço. E aí vai para a guerra, para tomar força, o que é do outro, o que pertence ao outro. Né? Então, qual que é o fundo disso? É a inveja. Né? A gente vê a primeira história da inveja na Bíblia, no capítulo 4 da Gênesis, escrita por Moisés, né? Que é quando Caim matou Abel. Né? Então, Caim, eles eram irmãos, e como Deus, naquela época, Deus tinha a visão humana, né? Dos homens que possuíam a terra. Então,
Naquela visão, Deus gostava mais de coisas vegetais, mais animal do que vegetal. Quem produzia vegetal? Abel. Quem produzia animal? Caim. Então Deus olhava para Caim de uma forma diferente. Agradava mais a Deus as ofertas que Caim fazia. E Abel se sentiu muito triste por conta disso. E achou que seria de bom tom acabar com o irmão, que pelo menos ele ficaria com tudo e agradaria a Deus. Então é a primeira história da inveja. E isso a gente vai encontrar muita gente na nossa história, nos dias atuais. Nós vemos na televisão, não faz muito tempo, quando que por inveja um casal veio a matar uma jovem. Por inveja. E eles trabalhavam juntos. Então é uma situação que acontece nos nossos dias. Por isso que a gente precisa dar uma atenção especial para isso. E precisa ter uma atenção especial também com os filhos, desde pequenininho. Pais e mães, ter cuidado na educação do filho. Porque é muito natural, às vezes o filho não quer comer e os pais acham que ele deve comer, se alimentar. Aí ele deve dizer assim, ó, se você não comer, eu vou dar para o seu irmão. Aí a criança vai dar come. Então você conseguiu desenvolver ali dois vícios. A gulhadice, porque ele comeu sem estar com fome, e a inveja, porque se ele não comesse, o irmão comeria. Então eu prefiro que ele mesmo coma. Então assim, umas atitudes, né? Eu me lembro que o meu avô brincava muito com os meus irmãos, dizendo, a professora do fulano é melhor do que a sua. Né? Então assim, isso já era uma situação que a gente olha caótica na educação de uma criança. Né? Mas são coisas que a gente vai, na medida que vai desenvolvendo, né? Que vai crescendo, que vai evoluindo, que vai tendo mais informação, a gente vai evitando. São erros que a gente vai evitando. Muito bem. Continuando aqui, então, ele vai dizer que para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente felicitantes. O que não tem, os outros possuem, lhe causa insônia. Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para ele se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda a alegria em exercitar nos que lhes assemelham pela insensatez a raiva dos ciúmes que lhes devoram. Então, olha o que a inveja faz. A gente pensar que a raiva, ela é uma emoção primária. O que é a emoção primária? Emoção básica? É a emoção que existe em todo o reino animal. Tudo na natureza tem essa emoção primária que é a raiva. E a criança possui essa raiva também desde pequenininho. Essa emoção primária, que são 5 as emoções primárias, né? A tristeza, a alegria, a raiva, o medo, o nojo, né? que é o desprezo e a surpresa. Elas são as primárias. As secundárias são as que derivam delas. Então a gente tem a raiva. Quando a raiva se associa à tristeza, a gente tem a inveja. Por isso é que quando a gente... o que o invejoso sente? Quando ele vê o outro se dando bem na vida, ele fica triste. Então tem uma história que um monge, ele andava pelas terras ensinando bem nas aldeias. E chegando à noite, ele estava no alto da montanha e estava frio, sentiu frio, procurou um lugar para se acolher, para repousar. E um aprendiz, o jovem aprendiz, ofereceu para ele a sua caverna. E ele foi. Quando chegou lá, tinha uma cama pobre, uma pele de animal, ele deitou ali, repousou, e no dia seguinte ele deveria partir. Logo que o sol se abriu, ele decidiu partir. Mas ele quis agradecer aquele aprendiz jovem que o acolheu.
E aí ele aponta para uma pedra, uma pequena pedra, com o dedo, e a pedra se transforma em ouro. E ele faz um gesto para o jovem de que aquela pedra era uma doação dele, pela forma como ele foi recebido, em gratidão com o que ele havia feito. E esse jovem ficou triste. Aí, esse religioso pensou, olhou para a montanha, apontou para a montanha e a montanha se tornou ouro. E aí ele fez o gesto, o jovem, de que ele estava doando aquela montanha de ouro para ele. E o jovem continuava triste. Aí o velho ficou preocupado com aquilo e disse, meu filho, o que você quer de mim? Eu lhe dei uma montanha toda de ouro e você continua triste? E o rapaz apressadamente respondeu, eu quero o vosso dedo. Né? Aí veja isso. A pessoa pode ter o que for, mas ela não quer que o outro tenha algo que está superior a ele, porque com o dedo do velho ele conseguiria mudar todas as montanhas do mundo em ouro e eles ficariam com ouro mais rico da terra. Né? Sem perceber que não era o dedo que fazia isso, era a mente. Então, a inveja é isso. Às vezes a pessoa tem as suas coisas, mas o outro tem mais. Aí inveja que o outro tem mais. Né? E isso gera uma série de situações. Quando a raiva se associa ao medo, aí a gente tem os ciúmes. Então é o medo de perder coisas, pessoas, né? Tem medo. E aí é o ciúmes. Por medo de perder, quer reter a pessoa próxima. E aí é que acontecem os grandes problemas na vida. Muito bem. Existe então o quadrilátero do sofrimento. Quadrilátero, a gente pensa na cadeira. A cadeira tem 4 pés, né? Então, quadrilátero é isso, é como se fossem os 4 pés do sofrimento, que é o orgulho, a vaidade, os ciúmes e a inveja. Todos eles têm uma base comum, uma origem. E a origem de todos eles é o egoísmo. Todos eles, a origem é o egoísmo. E na questão 921 do Livro dos Espíritos, não, 921, na questão 913 tem um estudo muito bom a partir do 913 sobre o egoísmo. E ele pergunta assim, dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical para o egoísmo? Ele vai dizer, já dissemos inúmeras vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Então, é preciso que a gente ataque esse mal pela raiz. E qual que é a raiz do egoísmo? É a educação. Então a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro está excitando esse egoísmo. Porque a gente vai para as redes sociais, tem as postagens, e mais postagens, e fotos, e mostrando coisas e mais coisas, né? Então ele está a todo momento. Você vai para a sociedade, ela vai te mostrar o que você tem que fazer para vencer na vida. Mas o que é vencer na vida? É você ter coisas materiais. Né? Deveria ser assim, vencer na vida é formar um homem de bem, por exemplo, é vencer na vida. Não, a nossa sociedade acha que são as coisas materiais. Então nós temos uma sociedade que o tempo inteiro está excitando esse egoísmo, por isso se torna bem difícil agir na causa disso. É preciso que haja uma mudança na educação. A educação precisa estar voltada não para o ensino técnico, é preciso voltar essa educação para o homem integral, para o homem de bem, para os valores da alma.
Então, por isso que é tão importante a gente ter na educação, por exemplo, né, a sociologia, né? É muito importante, porque você vai começar a desenvolver a ética das pessoas. E essa ética é muito importante. Dela, a gente vai começar a ser pessoas mais justas, mais corretas. E a gente vai pensar não só mais em nós, mas vai pensar no conjunto. Né? Então, é o bem de todos, não é o bem meu. Né? O bem é para todos. Então, esses esforços precisam se tender para isso. E isso vai nos aproximar da perfeição, né? Da perfeição moral que a gente está buscando. E ele vai nos dizer que o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Que é uma das leis morais da vida que está lá. 10ª lei moral da vida, estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Então, por isso é que a gente tem dificuldade de cumprir essa lei, porque o egoísmo está na raiz dos nossos vícios. Né? Ele neutraliza essas qualidades. E aí ele diz que a gente é necessário que a gente reforme as instituições humanas que o intervêm e excitam, e disso depende a educação. E a gente vê que não é algo que vai ser tão simples assim, mas é preciso que a gente já vai pensando nisso. E ele diz qual o meio que tem de destruir o egoísmo, qual o meio, né? E ele vai nos falar aqui que o egoísmo se baseia na importância da personalidade. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Por isso é que o Espiritismo pode nos ajudar muito nisso. Porque o Espiritismo destrói a personalidade. Porque ele diz o seguinte, olha, essa personalidade aqui, quando você desencarnar, ela vai acabar. O que vai ficar existindo aqui é o espírito mortal, que vai continuar a sua vivência. Então, por isso o Espiritismo pode ajudar muito, né? Destruindo essa importância, que é a importância da personalidade, ou pelo menos reduzindo-a às reais proporções, né? Qual que é a real proporção? É a gente entender que as personalidades, todas elas que existem na Terra, elas estão aqui para cumprir uma tarefa. Então, eles são importantes, muito importantes. Então, eles têm a sua importância. É preciso que se reduza a essa importância do serviço a todos. Né? Então, é importante isso. E ele necessariamente vai combater o egoísmo. E vamos lembrar também que o egoísmo ele está contraposto à caridade. Para se fazer a caridade, é preciso que a gente seja menos egoísta. Então, é preciso aumentar em nós essa virtude que é a caridade, para que esse vício, o egoísmo, aos poucos vá desaparecendo. E a gente passe a pensar menos em nós e mais coletivamente. Vamos pensar agora no bem da família. Agora nós vamos pensar no bem da comunidade. Agora nós vamos pensar e a gente vai aprendendo a aumentar, a alargar os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos, porque na verdade nós fazemos parte da grande família universal. Somos todos filhos de Deus. Estamos todos a destino, nos dirigindo para uma mesma destinação, que é a nossa perfeição espiritual, que é a nossa evolução espiritual. E nós vamos seguir juntos nessa tarefa. Né? Daí a gente precisa, então, começar a pensar como é que a gente faz, então, para vivenciar tudo isso. A primeira coisa é colocar limite aos nossos desejos. Porque a sociedade todo dia cria desejos novos para nós. Mas é preciso que a gente coloque limite a esses desejos. Porque se a gente fizer isso,
nós vamos aos poucos aprender a viver como necessário. E aí sim nós vamos ser felizes. Certa vez o jornalista foi procurar Chico Xavier e falou para ele: Chico, olha quantos livros, quantas obras você escreveu. Era para você ser o homem mais rico desse país. Aí o Chico respondeu para ele: então, meu irmão, graças a Deus eu aprendi a viver como necessário. Então é isso, são esses exemplos que a gente vai vendo, a gente vai aprendendo e vai buscando. Quando a gente aprende a viver como necessário, a gente para de querer tantas coisas para as nossas vidas. Né? A gente vai achando bom as coisas que nós temos, né? A saúde que nós possuímos, a disposição. Às vezes nós não temos saúde, não temos disposição, mas nós temos uma família que está conosco num momento difícil. Às vezes a gente não tem nenhum nem outro, mas nós temos os vizinhos, que são pessoas bondosas que nos auxiliam. Sempre nós vamos ter algo bom, porque Deus não nos desampara nenhum de nós. Ele está presente sempre em nossas vidas. Então, assim, o primeiro momento seria nós nos contentarmos com o que temos. Né? Depois, a gente também não querer parecer mais do que é. Né? Porque também, às vezes, a gente pode cair nesse modo de querer parecer mais do que nós somos. E isso vai gerar problemas também, porque é uma vida fictícia, né? Na verdade, nós não somos aquela pessoa. Então, é ser o que nós somos, do jeito que nós somos. E aí as pessoas não vão gostar de nós, gente, mas a gente também não gosta de todo mundo. Gosta, né? Então, o que tem se as pessoas não gostarem de nós? Não tem nenhum problema quanto a isso, não é? Não tem nenhum problema. Faz parte da liberdade das pessoas de gostar ou de não gostar. E nós vamos continuar vivendo independente disso. Né? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo assim, a lidar, que vai fazendo com que esse sentimento ruim, que é a inveja, que é o ciúmes, ele vai tomando menos força dentro de nós. Ele vai diminuindo aos poucos. Né? E não é muito difícil também a gente nos perceber uma pessoa invejosa. Porque o invejoso, quando ele não pode fazer nada contra o outro e não pode ter os bens que o outro tem, ele fala mal da pessoa. Ele vai denegrir a pessoa. Então, quando a gente vê alguém falando mal do outro, na verdade ela está falando mal de si mesmo. Né? Ela está falando mal de si mesma. Se essa pessoa está falando isso, né, é porque no fundo, ela tem inveja dessa outra. Porque qual outra razão nós íamos denegrir a imagem de alguém, se não fosse por inveja? Então, se a gente se pega fazendo isso, a gente tem que olhar para nós, opa, peraí, acendeu a luz, isso daí é inveja, vamos trabalhar isso. Como que a gente trabalha isso? Começar a valorizar as coisas que nós já possuímos. Não, eu não possuo esses talentos, porque nós não vamos ter todos os talentos, gente, não tem jeito, não é? Não tem como, nós teremos isso quando a gente estiver lá na frente da nossa evolução, que aí nós teremos tempo de fazer algumas coisas. Então eu tinha uma amiga que tocava violão, que era uma maravilha. E eu ficava olhando, digo, gente, ai, se eu tocasse esse violão. Comprei violão, fui para as aulas, fazia violão na hora do almoço. Nada. Não é talento. Eu não possuía esse talento ainda. Talvez um dia eu venha desenvolver esse talento, dependendo das circunstâncias que eu vou reencarnar. Mas agora, no momento, eu não possuo. E eu vou ficar triste por causa disso e vou querer, eu não vou, porque eu sei que aquele ali eu não tenho agora, mas eu vou ter no futuro, numa outra encarnação, numa outra possibilidade, numa oportunidade, eu vou desenvolver isso. Né? Então, tudo bem. Assim é que a gente vai vendo a vida. É preciso que a gente veja desse jeito. Porque se a gente se entristece, né?
ficar triste, querer aquilo. Isso vai gerar sofrimento para a nossa alma. E esse sofrimento nos agarra, não deixa a gente evoluir. Segura a gente ali na posição que nós estamos. Então, que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dê bastante luz para a gente entender esses momentos nossos, perceber quando nós estamos agindo em controle, assim, contrária à lei de Deus, perceber isso, nos ajustarmos às leis e produzir em nós essa mudança. Porque é disso que depende a nossa felicidade. E também para quando a gente chegar no mundo espiritual, não ter que ficar lá chorando, poxa, a vida podia ter feito diferente, poderia ter sido diferente, e não sei o quê. E começa aquele sofrimento que a gente sabe como é que é. Aí, não vamos reencarnar de novo. Tá, só que não é tão simples reencarnar. Não é tão simples. Você precisa de um planejamento, você precisa de pessoas que vão fazer você desenvolver o que você precisa. Então é um planejamento gigantesco. Não é tão simples, eu chego lá, bate e volta. Não, nunca é assim. Então vamos aproveitar nossa oportunidade agora e já ir olhando para os nossos sentimentos. Que é normal que a gente sinta ciúmes, que a gente sinta inveja, isso é normal, faz parte da natureza humana. A gente só não pode viver dentro desse sentimento. Como diz o Chico, né? O passarinho pode vir picar a nossa cabeça, ele só não pode fazer ninho. Né? Então é isso. A gente precisa ser educado a fim de que a gente compreenda quando que nós estamos tendo uma atitude desagradável, um pensamento, um sentimento desagradável e buscar com esforço e oração a mudança. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos traga muita luz para o nosso caminho. Obrigada a todos. Agradecemos a Solange pela oportunidade de estudo e reflexão sobre o tema, né? Sofrimentos voluntários. No próximo domingo, nós vamos ter o nosso amigo Alberto, vai dar prosseguimento ao assunto e vai falar sobre a desgraça real. Tá? Próxima quarta-feira, quem vai estar aqui com a gente é a Lilian Campos, falando sobre a melancolia. Sempre dando continuidade ao capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho. Então a gente fica mais ou menos uns 2-3 meses só estudando ele. Né? E é interessante que um dos maiores capítulos é o capítulo que fala dos nossos dilemas, né? Das problemáticas que a gente vivencia, dos desafios, para que justamente possa proporcionar ali os dois caminhos, dor e sofrimento. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições dessa casa e as lições do Evangelho, para que a gente possa semear através da meditação dessas mensagens em um seio da família, no seio íntimo e na sociedade. Que possamos exemplificar todos esses ensinamentos das nossas tarefas cotidianas e ao mesmo tempo vibrar para aqueles espíritos que anseiam de respostas, que buscam consolo, que a gente possa vibrar para esses espíritos que passam por desafios, por sofrimentos e que anseiam consolo. Ampare também a todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários dessa instituição e que possamos continuar com bom ânimo, com o prosseguimento da divulgação da doutrina espírita pela nossa comunidade, mas principalmente por todos os lugares da qual nós encontramos, para divulgar a mensagem consoladora àqueles que mais precisam, conforme Jesus nos orientou para ir e evangelizar a todas as criaturas. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Queridos amigos, eu vou pedir que vocês aguardem aqui sentados. Nós vamos fazer agora um passe coletivo, né, apresentando por conta das obras. Então, nós vamos despedir do pessoal da internet. Aqueles que desejarem, só aguardar que a gente vai fazer o passe coletivo agora, tá? Só um instantinho. Boa noite a todo mundo.